pessoal, vou fazer um vídeo curtinho só para dar a minha opinião em relação ao Dual Intent que tantas pessoas falam em grupos na internet e eu percebo também quando eu estou fazendo algumas entrevistas e analisando casos de vistos recusados, muitas pessoas apresentam essa carta. Bom, o que ocorre? Quando você dá entrada num pedido de visto temporário, seja um visto de estudos, ou seja um visto de visitante, ou um visto de trabalho, normalmente eu não recomendo ou não exijo que o cliente coloque no pedido de visto dele uma carta em relação ao Dual Intent, tá? Normalmente, isso está levando algumas pessoas a terem muitas dúvidas, principalmente as pessoas que têm o perfil criado no Express Entry. Então, na verdade, o que ocorre? Não há uma exigência de você fazer uma carta de Dual Intent. Eu, particularmente, prefiro avaliar caso a caso. Por quê? Porque se nós analisamos o manual e as instruções, o que explica é que normalmente você usa o Dual Intent quando o aplicante ele deu entrada e normalmente essa pessoa já tem um pedido de visto de imigração, né, um processo de permanente residente em andamento, né? Ou pretende ou may apply. O problema desse may apply em inglês é que entra uma questão de interpretação do oficial de imigração que vai avaliar o seu pedido de estudos. Então, normalmente, eu não recomendo que use, tá? Eu vou dar minha opinião do porquê. Primeiro, quando você tá com um perfil ativo no Express Entry, não é certo que você vai entrar com um processo de residente permanente. Por quê? Porque você precisa ser convidado, né? Então, eu também analiso muito a questão do perfil de cada aplicante para o visto, né? A faixa etária, a profissão, a pontuação que a pessoa faz para Express Entry. Então, o que eu tenho reparado em alguns pedidos de vistos, principalmente de pessoas que foram recusadas e estão me procurando, é que há uma parte de aplicantes que estão fazendo do Intent e sequer nunca nem fizeram viagem internacional, né? Então, na minha opinião, quando você, por livre e espontânea vontade, coloca uma carta de Dual Intent, de uma aplicação de um visto de estudos, pelo simples fato de ter um perfil criado no Express Entry, na minha interpretação, fica muito evidente que você está querendo ir embora. Então, eu não acho que você deveria usar essa carta em qualquer situação, principalmente porque quando uma pessoa está no Express Entry, ela não tem um processo de imigração em andamento. Ela só tem um processo de imigração quando o processo já está realmente aberto no sistema. Ela foi convidada, ela deu entrada, o processo está sendo analisado, ou está na parte criminal, ou está na parte médica, enfim. Então, você ter um perfil criado no Express Entry, eu não recomendo que você faça essa carta. Na minha opinião, o que você precisa tentar montar nesse pedido de visto é um pedido de visto de estudos, digamos, forte, no sentido de que você priorize nessa aplicação de visto os pontos positivos em relação ao seu perfil enquanto estudante. Por quê? Porque quando você dá entrada num visto de estudos, você precisa convencer o governo do Canadá de que você é um estudante, né, que você tem renda, que você vai voltar para o Brasil. Então, qual que é a minha sugestão? Que você foque nos pontos positivos em relação ao seu perfil para aplicar para o visto de estudos. Fazer a carta de Dual Intent de qualquer maneira, eu não recomendo, porque para mim você já está meio que mostrando realmente que a sua intenção é imigrar, né? Então, normalmente o Dual Intent, ele é mais aplicado para uma pessoa que já tem um processo de imigração em andamento. Às vezes aquele processo está demorando muito, ocorreu algo com aquela pessoa que ela precisa ir para o Canadá
com visto temporário enquanto o processo dela está correndo. Então, por exemplo, a pessoa deu entrada num processo de self-employed, é um processo que demora 3 anos, 2 anos, e está demorando. E o aplicante já deu entrada, já recebeu a carta confirmando que foi aberto, às vezes ele já recebeu a solicitação do exame médico, mas sabe que vai demorar. Aí sim pode ser interessante ele fazer uma carta tentando convencer o governo do Canadá que naquele momento, naquela aplicação de visto temporário, ele quer convencer, né, a imigração de que ele realmente é um visitante temporário genuíno, seja aplicando para um visto de turista, de estudos ou de trabalho. Agora, quando você tem um perfil criado no Express Entry, eu não recomendo, tá? Aí o ideal seria ver caso a caso, mas assim, como muitas pessoas dividem, né, e compartilham informações na internet, eu percebo que tem pessoas montando a aplicação para visto de uma maneira que fica evidente que a pessoa quer imigrar e que ela tá usando o pretexto do visto de estudos para ir embora. E eu acho que isso realmente precisa ser avaliado caso a caso. Agora, se você é aquela pessoa que quer criar o perfil, mas ainda está estudando inglês, ainda está dando entrada no ECA, não tem muita certeza de como é a qualidade do seu perfil, o que você pode fazer, né? Então, por exemplo, vamos imaginar um candidato que tenha 40 a 45 anos, que não estudou no Canadá, que não trabalhou no Canadá, que não tem oferta de emprego no Canadá, mas ele tem um PhD e fala inglês, por exemplo, muito bem, e o cônjuge. É um perfil de um candidato que vai fazer uma pontuação baixa. Então, o que eu recomendo? Candidatos que possam ter um perfil ainda não muito fortes para criar, qual que é a minha sugestão? Dar entrada no visto de estudos, para ver se vai ser aprovado, para depois você ativar o perfil no Express Entry. Agora, quando é um candidato muito bom, que a idade favorece, a língua favorece, pontuação adicional favorece, e esse candidato ele tem muita convicção de que o convite pode vingar logo, mas ele já está ao mesmo tempo dando entrada num visto de estudante, deixa ativo. Mas qual que é a minha sugestão? Mostrar no pedido de visto que você quer estudar, que é importante, qual é o seu objetivo. Agora, ficar fazendo dual intent só porque tem um perfil no Express Entry, na minha sugestão, você acaba realmente mostrando claramente qual é a sua intenção final. Por isso que eu não sou assim tão a favor de que essa carta seja feita de uma maneira tão padronizada como eu tenho visto com os casos recusados, tá? Para você ter uma ideia, sei lá, centenas, talvez milhares de casos que eu já auxiliei, dei minhas dicas, em nenhum caso eu usei a carta. Eu usaria em casos muito, muito específicos, tá? E não existe uma obrigatoriedade desta carta. Então, eu acho que vale a pena primeiro avaliar caso a caso, mas definitivamente eu não acredito que essa carta do Dual Intent ela seja primordial e vital para o seu pedido de visto, tá ok? De qualquer maneira, se o candidato quer fazer essa carta, aí, se você está usando algum auxílio, um advogado, um consultor, enfim, assessoria, uma agência, o que for, aí o ideal é talvez pegar uma opinião para ter uma noção realmente se vale fazer essa carta de Dual Intent. Porque quando você tem um perfil criado no Express Entry, não quer dizer que você vai dar entrada na imigração ou que o caso está em andamento, porque o Express Entry não é ainda uma aplicação de residência permanente oficial. É só seus dados inseridos num banco de dados onde você espera receber o convite, tá? Então, era esse vídeo que eu queria fazer. Eu vou fazer vídeos curtos com assuntos separados, que dessa forma acho que fica mais fácil para quem quer olhar só aquele assunto que chama atenção, já ir direto naquele vídeo. Então, esse vídeo especificamente era mais para dar minha opinião em relação ao Dual Intent. Quero deixar aqui meu agradecimento para quem me acompanha nas redes sociais e qualquer dúvida é só você mandar um e-mail, tá ok? Um bom dia para todo mundo!